Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Sou a professora Adriana. Nossa aula de hoje será em Geografia, com o tema Transformação de Matérias-Primas. E para dar início à nossa aula de hoje, eu trouxe uma história que vai falar muito do conteúdo da nossa aula de hoje. Vamos conhecer então qual é essa história? Vamos lá! O Biscoitão. Esse é o tema da nossa história. Essa história foi escrita Elvira Moraes Lustosa, certo? Muito bem. Então, o Biscoitão. Paulinho ganhou um biscoitão de sua mãe. Um biscoito delicioso. Ele gostou muito desse biscoito. Estava muito saboroso. Quando acabou de comer, ele foi agradecer a mãe. Então foi até a cozinha e disse: "Mamãe, muito obrigado, o biscoito está delicioso." A mãe de Paulinho então falou: "Não agradeça a mim, agradeça ao padeiro, pois foi na padaria que eu comprei o biscoito." Então, Paulinho foi até a padaria para agradecer ao padeiro. E então ele disse: "Padeiro, vim agradecer o delicioso biscoitão que eu comi hoje. Minha mãe comprou aqui, nesta padaria." O padeiro então sorriu e disse: "Não agradeça a mim, agradeça ao agricultor que me vendeu a farinha." Então Paulinho encontrou o agricultor que fez a farinha, então foi agradecer. O agricultor então disse: "Não agradeça a mim, agradeça a chuva que adubou a terra e fez crescer o trigo. Eu apenas fiz a farinha." Então Paulinho foi agradecer a chuva. Assim que a chuva caiu, ele foi até a chuva e agradeceu: "Chuva, quero lhe agradecer por adubar a terra que foi onde o trigo estava plantado." Então a chuva disse: "Não agradeça a mim, agradeça ao sol. Agradeça ao sol." Então quando o sol surgiu, Paulinho disse: "Lindo sol, obrigada pelo biscoitão tão gostoso. Você, sol, o sol que esquentou a terra." Então o sol deu uma risadinha e falou para Paulinho: Paulinho, eu até dei uma ajudinha. Ajudei até um pouco, mas você sabe quem me fez brilhar no céu e aquecer a terra? Paulinho, você sabe quem manda a chuva cair para molhar as plantas? Paulinho, mas quem fez o trigo crescer no campo? Você sabe? E Paulinho ficou se perguntando com tudo isso, né? Paulinho ficou pensando e ainda mais, o sol continuou: "Quem fez o agricultor e lhe deu força para plantar o trigo, colhê-lo, moer seus grãos e também a preparar a farinha?" Ele ficou pensando e o sol não parou aí, fez mais uma perguntinha: "Quem dá sabedoria ao padeiro para fazer biscoitos gostosos? Quem lhe deu um pai que trabalha e dá dinheiro para comprar biscoito? Quem lhe deu uma mãe amorosa e cuidadosa?" Paulinho ficou pensando e logo descobriu a resposta para tudo isso. Então Paulinho foi para casa e ajoelhou-se e agradeceu a Deus por tantas coisas boas que aconteceram. Agradeceu a Deus por tudo. Fim. Esta foi a nossa história de hoje. Essa história fala muito sobre o conteúdo da nossa aula de hoje, certo? Você aí já conseguiu descobrir?
Muito bem, hoje nós vamos falar sobre a transformação de matérias-primas. Aqui nessa história, o biscoitão ocorreram algumas transformações, certo? Muito bem. Agora, eu quero que você me acompanhe na nossa leitura. Vamos lá? Vou guardar aqui a nossa historinha ao lado e vamos para a nossa leitura sobre o conteúdo da aula de hoje. Vamos lá. Transformação de matérias-primas. Matéria-prima é a substância principal que se utiliza na fabricação de algumas coisas. A matéria-prima é qualquer material retirado da natureza ou produzido em meio rural, para ser transformado em mercadoria. Também pode ser usado diretamente pelo consumidor, como os vegetais e frutas. As matérias-primas são de extrema importância para a economia global. Basicamente, são elas que garantem a obtenção de tudo que utilizamos em nosso cotidiano. Assim, se o preço delas aumentar, é provável que o produto final fique mais caro. Muito bem. Então, até aqui nós podemos compreender um pouco o que é a matéria-prima. Então, a matéria-prima, ela é fundamental para a construção, para a produção de basicamente tudo que nós utilizamos. Isso mesmo. Um exemplo é essa régua. Ela foi feita, para ser produzida a régua, foi preciso utilizar o quê? A matéria-prima, certo? Nós vamos conhecer na nossa aula de hoje, mais um pouquinho para frente, também qual é a matéria-prima utilizada na fabricação da régua. Essa régua, ela é de plástico, certo? Automaticamente, a matéria-prima usada foi o petróleo. Mas nós vamos descobrir um pouquinho mais sobre essa matéria-prima um pouco mais para frente da nossa aula. Vamos continuar nossa leitura? Indústria é uma atividade econômica que tem por finalidade transformar a matéria-prima em produtos comercializáveis. Ou seja, então nós temos a matéria-prima, no caso da régua foi o petróleo, e para que ele se transformasse aqui na régua, para ter a régua, foi preciso o quê? Um processo de transformação. E geralmente esse processo de transformação acontece na indústria. Mas outras matérias-primas também podem ser consumidas sem processo algum, que é o caso das frutas, as frutas, alguns legumes, que passam por um processo simples na nossa casa. As frutas nós podemos ingerir, podemos consumi-las, então elas não vão passar ali por processo nenhum. A não ser que da fruta você faça um suco, aí sim, nessa produção do suco, a matéria-prima já vai ocorrer a transformação. Vamos continuar nossa leitura? As matérias-primas podem ser de origem animal, vegetal ou mineral. Os tipos de matérias-primas existentes são determinados conforme suas origens. Vegetal, extraído de plantas, exemplo do látex, matéria-prima para a fabricação da borracha, ou derivadas da agricultura, como as lavouras de milho, algodão, soja, entre outras. Então, nós já vimos um pouquinho, que as matérias-primas, elas podem ser de origem animal, vegetal ou mineral, certo? Então, quando a matéria-prima, geralmente as matérias-primas, elas começam, o fornecimento delas começa geralmente no campo, na agricultura ou através da criação de animais. Então, disso, da agricultura e da produção dos animais, é que são retiradas matérias-primas. Mas vamos conhecer mais um pouquinho.
animal, de origem da criação de animais, como a carne, o leite ou também o couro, como matéria-prima. Então, a matéria-prima animal, como eu falei para vocês, pode vir também da criação de animais, certo? Através, por exemplo, vamos citar um exemplo, a vaca. A vaca leiteira é retirado o leite e dela também vai se aproveitar o couro. Então, o couro vai para a indústria e lá ele vai ocorrer a transformação desse couro. E ele pode ser transformado em uma bolsa, pode ser transformado em um calçado, em uma carteira ou um cinto, ou outras infinitas coisas que dá para ser transformado com o couro. Vamos continuar? Mineral. São os materiais extraídos do solo, como, por exemplo, o ouro, o diamante, o petróleo, que será transformado em gasolina e em outros derivados. Muito bem, então mineral também tem matéria-prima mineral, certo? Tem matérias-primas de origem mineral, como o ouro, que é retirado do solo, certo? São minerais. Assim como o petróleo e e outros também minérios, como o ferro, que também é retirado, é um mineral, é retirado do solo, e ele também passa por transformações, e dessas transformações nós vamos ter os nossos objetos, os nossos utensílios, certo? Então, para a gente compreender um pouquinho mais sobre as matérias-primas, nós vamos falar ainda sobre como essa matéria-prima está dentro da nossa casa, está no meio onde nós estamos, como nós vestimos. Afinal, a nossa roupa também foi necessário o quê? Uma matéria-prima para produzir a roupa que vestimos, o calçado que usamos, certo? Para esses materiais, essas matérias-primas, elas são geralmente transformadas, o processo acontece lá na indústria. Mas, como eu falei para vocês, também existem outros produtos que não precisam passar por transformações e nós conseguimos ingerir, conseguimos nos alimentar, que é o caso das verduras, dos legumes, certo? Vamos aprender um pouquinho mais na nossa próxima aula. Mas a nossa aula de hoje chegou ao fim. Mas para essa e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Tchau, tchau! Até a nossa próxima aula!